Começando mais um resumão de informações e opiniões referentes ao Bahia aqui no canal SBTV. Me chamo Neto e vamos lá para mais o conteúdo. O Bahia hoje realizará o seu penúltimo treino antes da viagem para Santa Catarina, onde enfrentará a equipe do Criciúma na próxima quinta-feira, às 19 horas, no estádio Heriberto Rilse. No dia de hoje, o lateral esquerdo Luciano Juba irá conceder entrevista coletiva. No próximo conteúdo, de noite, deveremos ter já este vídeo do lateral esquerdo falando sobre as perguntas, respondendo às perguntas da imprensa em relação aos próximos compromissos, a outras situações também. Minha pergunta, por exemplo, foi em cima da Copa do Nordeste. Claro que a gente está com foco na quinta-feira, mas são 2 jogos seguidos de Copa. Então teremos 2 jogos decisivos contra a Criciúma e contra o CRB. Juba, que inclusive bateu na trave nos últimos anos com o Sport, em 2 finais de Copa do Nordeste. E a arbitragem está definida para o confronto entre Bahia e Criciúma e Bahia nesta quinta-feira. O árbitro central será o Rafael Claus, Federação de São Paulo, árbitro FIFA, e o VAR será comandado pelo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E a informação do site Galácticos Online é que a joia da base do Bahia, o Thiago, de 19 anos, o atacante que é inclusive artilheiro do Campeonato Baiano Sub-20 com 7 gols marcados, desperta interesse de equipes da Europa como de Portugal, segundo a informação publicada no dia de ontem. Um jogador que inclusive tem vínculo com o Esquadrão de Aço até 2026, com a multa aí de 10 milhões de euros, algo em torno de 55 milhões de reais em relação ao Thiago. Ele que despontou bem, principalmente no ano passado, fez até boas partidas no começo do ano com a camisa do Bahia no Baianão, em 2 jogos ali contra Jequié e contra Atlético de Alagoinhas, mas agora tem feito gols importantes para a equipe nas respectivas competições. Então, olho no Thiago, acho que o Bahia tranquilamente administra essa situação. Não vejo o Bahia como um time que vai vender fazer grandes vendas, quantidades, na verdade. Eu não vou dizer em valor, mas não vai ser um time que vai vender vários jogadores de base assim logo cedo para equipes da Europa. Pode acontecer? Pode, como o caso aí de outros jogadores que estão emprestados, outros que podem acabar indo, que já estão na Europa, por caso do André, mas eu descartaria assim, o Bahia vai vender esses jogadores. Não dá para cravar. É algo realmente que ainda está na interna do clube. Vamos ver se algo se desenvolve nos próximos meses em relação ao jogador. E repassando a informação que até o próprio Bahia colocou em rede social. De acordo com informações da CNN, da Itatiaia e da Quest, em uma pesquisa feita nos últimos dias, a informação é que a torcida do Bahia é a torcida mais fanática do país, com 47% dessa enquete, à frente de Sport, de Flamengo, enfim, a maior de todas, mais fanática de todas é do Esquadrão de Aço, segundo essa pesquisa, algo que vocês já sabiam com certeza, e gerou uma polêmica muito grande em rede social, como sempre, nesses tempos polêmicos de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, a gente sabe como é que é essa questão polêmica. E, mais uma vez, torcedores de outros clubes destilando ódio, xenofobia e preconceito com nós, torcedores do Bahia. Não importa se somos baianos, se somos de outro estado, de outra localidade, os caras estão sempre destilando ódio contra a gente. Já dizia o próprio Ferran Soriano, não é verdade? Seremos odiados. Bora falar mais uma vez sobre a família City Football Group. Dessa vez, foi a vez, com o perdão da redundância, do Bahia parabenizar Manchester City e Mumbai City pelos seus respectivos títulos e conquistas da temporada. Bora conferir o que disseram os jogadores do Bahia. Parabéns ao Mumbai City FC por vencer a final da ESL Cup. Parabéns por vencer a Premier League. Recentemente, o Iago Borducci, ponderado, focado em vir vestir a camisa do Bahia, falou sobre esse desejo do Grupo City e que o Bahia fatalmente nos próximos 3 ou 4 anos, 2 ou 3 anos na verdade, seria um dos melhores times do país. E ele já fez o seu último jogo pelo Augsburg da Alemanha nesse final de semana, agora deve ter férias, o Bahia deve dar umas férias pro jogador, de 1 mês ali, 1 mês e pouquinho, porque só pode atuar, por exemplo, em julho, depois do dia 10, se eu não me engano, o Iago Borducci. Então, o Bahia ainda tem um grande período para preparar, para poder fazer todas as situações envolvendo o jogador, toda essa questão de mudança para que ele volte para o Brasil e tudo mais. Então, são etapas que ainda restam a ser cumpridas, mais pequenas etapas para que o Iago Borducci ele venha e assine de fato com o Bahia de forma definitiva, o pré-contrato foi firmado e aí a questão é a seguinte, como o vínculo dele vai até o dia 30 de junho, creio eu que ele já venha para o Brasil antes. Claro, antes de encerrar ali o vínculo, o Bahia não vai fazer nenhum comunicado, creio eu, oficial,
só se realmente rolar alguma antecipação que não esteja no previsto. Bora falar sobre polêmica. De acordo com informações do jornalista Jonas Stelman, o Cruzeiro e o Bahia estão monitorando de perto o atacante Gabriel Barbosa do Flamengo. A informação publicada agora há pouco em seu Twitter consta que, além da informação dita pela Raíssa Simplício, que cobre o Flamengo e outros times do futebol brasileiro, é que outras equipes também estavam interessadas no Gabigol, com essa polêmica toda envolvendo o jogador aparecendo ali com a camisa do Corinthians, né? E aí a diretoria do Flamengo fica chateada, rusgas, ruídos internos em relação a esta atitude do atleta. Trouxeram mais um capítulo, mais um episódio melancólico de Gabriel Barbosa no Flamengo. E aí começam as especulações, começam as informações surgirem em relação a essa possível saída. Ontem trouxemos a informação da página Coluna do Fla de que o Flamengo não iria dificultar negociação alguma em relação a uma possível saída do atleta. Algo que eu acho que todo mundo suspeitava que isso poderia acontecer. O Flamengo realmente não dificultar esta eventual saída do Gabigol para uma outra agremiação, até inclusive no meio do ano, onde teremos uma janela de transferências. Então, na iminência do Flamengo perder o Gabigol de graça, existe essa questão. A gente não vai perder o cara de graça, bora tentar negociar também, por exemplo, vamos dificultar uma saída no meio do ano, podendo haver, por exemplo, uma compensação financeira ali em relação a esta saída do atleta para outra equipe do futebol brasileiro. Eu acho que o Gabigol ele tem mercado no Brasil tranquilamente, como a gente viu o Corinthians, o próprio Cruzeiro e outros times se interessarem pelo jogador. Existe essa alternativa em relação ao Gabriel Barbosa. Falamos sobre isso no dia de ontem, sobre 3 nomes bons que o Bahia poderia ir atrás nesse mercado do segundo momento do Brasileirão, em julho. Poderia ir atrás aí do próprio Dante, que tá aí, né, muito bem na Europa, na França, no Nice. O próprio Mastriani, que tá insatisfeito no Atlético Paranaense, né, tá podendo sair, tá verificando essa possibilidade. O Atlético, inclusive, não iria dificultar a negociação, assim como o Flamengo com o Gabriel Barbosa. E no dia de hoje, pela manhã, sai a informação do Jonas Stelman de que o Bahia monitora de perto essa informação e essa situação do Gabriel Barbosa. E aí, torcedor tricolor, o que é que você acha? Gabigol no Bahia? Cara, confesso que ainda é muito cedo para cravar algo em relação a isso. Eu respeito muito o Jonas Stelman, tá aí a informação dele, mas o que resta é aguardar, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com relação a todas essas informações. Pelo que eu pude checar nos últimos momentos, ainda não existe nada, né, em relação à proposta, né? Não existe nenhum contato ainda fundado para que o Bahia traga o jogador, apenas sondagens, né? Mas realmente não há nada entre Bahia e Gabriel Barbosa. Nesse momento não existe nenhum tipo de informação que a gente possa cravar, mas a gente respeita e traz aqui a informação de outros colegas que já acertaram, que já trouxeram informações que a gente pode confiar neste conteúdo. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os tópicos que foram abordados neste vídeo. Chegue junto e faça parte da família da comunidade SBTV. Chegue junto, deixa o like, comente aí a sua opinião sobre o tema. Deixo já bem claro aqui que eu sei os pontos positivos e negativos de ter um Gabriel Barbosa no plantel. Falei sobre isso no dia de ontem, então não quero nem me estender muito sobre esse assunto. É um jogador que, sem dúvidas, tem qualidade, que nos últimos 2 anos realmente não tem feito grandes exibições, mas que já mostrou seu potencial, que pode ter, né, pode ser recuperado. Mas eu não sei se, nesse momento, o Bahia entraria nesse risco, digamos assim. Por mais que exista bala na agulha, por mais que exista condições financeiras disso ser feito, de um movimento como esse ser feito, não sei se o Bahia estaria interessado nessa possibilidade. Mas, sem dúvidas, é um nome interessante, é um nome que agradaria, sim, a torcida, na minha visão. Por mais que exista polêmica e divida opiniões, é um cara que tem as suas valências positivas, sim, por mais que também existam coisas a serem ajustadas em relação ao comportamento do Gabriel Barbosa. Mas entendo você que também não queria ele aqui no Bahia. É compreensível totalmente. Esse foi o vídeo, um abraço, até a próxima, bora Bahia.